favor, abra sua Bíblia. No último capítulo, capítulo 4, do livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele o chamou. Ó, fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dela. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Era este antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der desta jovem, a sua casa seja como a casa de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth, ela passou a ser sua mulher, ele teve relações com ela, o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que seja o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida, consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo, passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Essa é a palavra de Deus. Eu comecei a ver muito entusiasticamente uma série chamada The Chosen, criada, produzida e dirigida por Dallas Jenks, que é neto de um famoso pregador americano, Tim LaHaye. E eu gostei muito daquela primeira sessão, e ela foi fantástica, mas minha opinião tem mudado um pouco, não tanto por causa da série em si, que é feita com muita maestria, com uma qualidade de produção muito boa, mas principalmente por causa do que ela tem causado em certas pessoas. Estava vendo uma reportagem sobre isso, e algumas pessoas dizem coisas como: agora eu entendo a Bíblia. Agora eu sei quem é Jesus.
E uma pessoa com ares de conversão disse que é muito melhor, ficou claro para mim que é muito melhor você ver do que você ler. E aí eu fiquei com o pé atrás. Novamente, não é com relação à produção da série, não é com relação à série em si, mas com relação ao efeito que ela faz e principalmente ao fato de que às vezes os crentes não percebem as sutilezas por trás de eventos, por trás de personalidades, enfim, por trás da cultura. E sutilezas são armas que o diabo usa com muita competência. Então, muitos crentes não percebem o que está acontecendo, é capaz de você ouvir isso em alguma igreja. Eu sei que aqui na igreja, ninguém que tenha assistido a série vai pensar um negócio desse, não é? Não é? Mas tem muita gente que agora sim, agora eu entendi, vou procurar ver mais e vou procurar ver mais coisas desse tipo. O pastor, pobre coitado, junto com outros pregadores, professores de escola dominical, estão às vezes desde criança falando com você, leia as escrituras, memorize as escrituras, medite nas escrituras, aí agora vem alguém que apresenta alguma coisa assim, você diz, não, tem um jeito melhor, o jeito melhor é assistir essas coisas. Nunca vá por esse caminho. Por que eu estou começando com essa figura? Porque eu quero lembrar aos irmãos que a essência do livro de Ruth, assim como os demais livros da Bíblia, é teologia. Por isso eu falei aqui há alguns domingos, nós precisamos fazer uma leitura teológica. Temos que ler a Bíblia como que ela é, escritura. Você tem que ler Ruth não como um conto de fadas de uma espécie de Cinderela gospel. Você precisa ler teologicamente. E por isso é que nós estamos falando sobre um dos principais temas de Ruth, que é a redenção. E aponta para o Redentor. Esse é o grande tema, a redenção. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é esse, um poderoso Redentor. Nós temos um poderoso Redentor, um Redentor que pode e faz o que ele quer. E eu vou colocar então alguns pontos para os irmãos aqui para a gente fechar o texto de Ruth. E entenda, eu não fiz uma exposição como fiz, por exemplo, primeiro aos Coríntios, que nós ficamos meses pregando, né? Basicamente verso a verso. Aqui nós fizemos capítulo a capítulo, com exceção da primeira mensagem, do primeiro capítulo que eu quis dividir, mas esse é um outro modo, você vai ver muitas vezes pregadores, inclusive aqui na igreja, fazendo esse tipo de pregação expositiva. Ela ainda é expositiva, você expõe o texto bíblico, depende do texto bíblico, em cima do texto bíblico é que você faz as aplicações. E é um jeito mais rápido de passar, é mais panorâmico, mas não é menos expositivo. E por que eu fiz isso? Porque eu queria, nesse início de ano, apresentar para você aquele resgatador que age providencialmente, ou seja, a providência de Deus em seu aspecto resgatador, remidor. E é esse o grande tema aqui. Mas antes do que a gente faz, a gente explica o capítulo, para depois, então, fazer essas aplicações. O que aconteceu aqui foi o seguinte: no último episódio, no último capítulo, nós deixamos a palavra de Noemi para Ruth e elas não falam mais a partir de agora, só Boaz fala, os anciãos falam, as mulheres falam, mas Ruth e Noemi não falam mais nada aqui. Não significa que elas não estivessem falando muito lá, como toda boa mulher, né, aos ouvidos de Boaz, preparando o casamento e todo esse negócio, né? Mas o que acontece aqui? Nós deixamos Noemi falando com Ruth no finalzinho, depois que ela voltou daquela noitada fora. Espero que você nunca veja aquilo como noitada. Lembre-se da mensagem que pregamos anteriormente no capítulo 3. Ela volta, chega lá, conta o que aconteceu e finalmente Noemi diz para ela: olha, você agora fica aí, aguardem o que vão dar essas coisas, porque esse homem, ele não vai parar até resolver isso ainda hoje. Efetivamente, quando você entra no capítulo 4, Boaz está indo para onde? Não está indo para casa, ele está indo direto para o portão da cidade. O portão da cidade é o lugar onde as coisas são resolvidas numa cidade. O portão da cidade é um lugar onde, às vezes, sentenças são executadas nas Escrituras. O portão da cidade é um lugar onde vão as pessoas que querem informar
toda a população que passa por ali de alguma coisa, onde arautos ficam e, enfim, onde anciãos se reúnem, ali ao portão da cidade, e ele vai resolver isso. Em algum momento, esse homem vai passar por aqui, tem sempre gente disposta lá, tem os anciãos, que são aquelas pessoas experientes, aqueles homens com a vida vivida e reconhecidos pela cidade, pelos que moram ali, para resolver as coisas. Então Boaz vai e se senta lá. Daqui a pouco ele vê passando o senhor sem nome. Já viu aquele filme que a menina mais bonita da escola, ela é desejada como namorada por um garoto lá que não tem a menor chance? E aí, em algum momento, ela fala o nome dele assim, ele fica espantado dela saber o nome dele. Você sabe meu nome? Claro que eu sei. Acho que todo homem que realmente ama uma mulher, ele fica assim, né? Por que ela se importou de olhar para mim, né? A não ser que ele seja um arrogante bobão que pensa que está fazendo um grande favor à menina, né? Bom, aqui nós temos o senhor sem nome, coitado. Ele passa para a história, na nossa versão, como fulano. Você não sabe, você não vai saber. Talvez no céu, se lá estiver, você pode perguntar, você é o... E vai ter que esperar ele dizer o nome, né? Ele só passa por aqui, é só isso. Boaz o chama, Boaz chama 10 testemunhas entre os anciãos da cidade, então 10 são os oficiais, mas tem outros ali à volta. Boaz expõe o caso para ele. Olha, nós somos os únicos 2 remidores aí de Noemi, do espólio que ficou do marido dela, Elimeleque, e dos filhos, Quilion e Malom, todos mortos, né? E ela está pondo à venda, porque ela está precisando, ela voltou sem nada, então ela está fazendo isso. Mas como você sabe, nós não podemos vender para qualquer um. A lei diz que as propriedades devem ser preservadas dentro da família, dentro do clã, dentro da tribo. Então não pode sair nem do clã, é para sair quanto mais da tribo, quanto mais de Israel. Até porque a propriedade, novamente, tem um sentido teológico. O conceito de terra nas Escrituras, no Antigo Testamento, tem um conceito teológico profundo, intenso e muitas vezes esquecido ou incompreendido. Portanto, o apego à terra de um israelita, de um hebreu, não era e não é, até hoje, apesar de todo o distanciamento do atual Israel, do Deus de Israel, não é simplesmente uma questão de que eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Existe um pacto, que não é o pacto mosaico, condicional, mas o pacto abraâmico, o pacto feito com Abraão, que não é condicional. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é assim? Isso não é condicional. O evangelho será pregado, mas antes disso é dito, eu vou te dar essa terra, a terra que você vai peregrinar, a terra onde você vai andar, elas serão dos seus filhos, dos seus descendentes para sempre. Então tem um sentido teológico que as pessoas esquecem. Aliás, as pessoas esquecem muito sobre essas coisas. Maternidade, paternidade, tem um sentido teológico. Ana, a mãe de Samuel, ela não está lá no templo colocando a alma, rasgando a alma diante de Deus, porque ela quer ser mãe, porque senão ela não vai ser inteira. Se eu não for mãe, eu não vou me completar. Se eu não for mãe, eu não vou me realizar. Não, ela não quer ser uma pessoa fora da aliança de Abraão. Ela não quer ser uma pessoa cuja esterilidade vai sempre apontar para ela como alguém que não foi abençoada por Deus, com alguém que de alguma forma foi colocado de lado. Por isso ela pede um filho. E tanto é isso que quando ela pede o filho, ela o dá para o Senhor. Senhor, eu estou na aliança. A prova da aliança, aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, está se cumprindo em mim. São conceitos teológicos. Portanto, não é que uma disputa de direitos ou de terra, é uma questão teológica, é uma questão pactual. E assim ele fala, olha, você sabe dessa situação, então nós temos que manter a propriedade aqui dentro do clã, então você vê aí o que você vai fazer, porque só tem você e eu. Então, se você não fizer, eu quero fazer. Aí ele vê a possibilidade de investimento, ampliar a sua área de produção, e ele diz, eu vou ficar assim também. E aí
Boaz, muito espertamente, guardou aquela carta na manga. Ela não foi jogando tudo assim, não. Ele falou, tá bom, então tá. Todo mundo já ouviu o que ele vai fazer, né? Agora, no dia que você fizer isso, você tem que casar com a nora. Sim, ela trouxe uma nora. Uma nora que foi esposa do filho dela. Uma viúva de um israelita. Entendeu? Se ela tivesse voltado sozinha seria completamente diferente. Esse fulano teria adquirido a terra e feito lá o negócio dele. Não há herdeiro. E Noemi ia depender sempre da generosidade individual desse camarada. Mas não foi isso que aconteceu. Porque Ruth voltou com ela. Lembra de Ruth? Aonde você foi, eu vou, teu povo vai ser meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde você morreu, eu morro, onde você foi enterrado, eu serei enterrado. Ruth não sabia nada disso. Ruth só estava lá. Ela e outra mulher, mais velha que ela, sem nada, sem coisa nenhuma, na condição de viúvas e indo para uma terra que ela desconhecia. Foi por isso que na primeira mensagem, ou melhor, na segunda mensagem, eu disse, Noemi não sabe, mas a remissão dela começou aqui. O resgate dela começou aqui. Ela não sabia disso, Ruth não sabia disso, mas o grande remidor, o grande redentor, aquele que governa tudo com a sua providência, ele sabia. Então, aquele homem que estava pronto lá para aumentar o investimento dele, nada de errado, por favor, não pense nele como um capitalista opressor, hétero, branco e sei lá mais o quê. Ele é um homem fazendo o que qualquer pessoa faria. Eu vou resgatar, ela vai ter dinheiro, não é? Tal. O que ela vai fazer com esse dinheiro, como ela vai administrar, quanto tempo isso vai durar, né? Mas lembra, tem Boaz, mesmo que ele não pudesse entrar na jogada, Boaz ainda está perto. Boaz é aquele homem que nós já vimos, né, apresentado lá no capítulo 2, é aquele homem que é um cavaleiro, naquele conceito bem antigo de cavaleiro medieval, aquela pessoa que tem honra, tem dignidade, aquela pessoa que luta a favor dos que não podem. Tal. Você viu a atitude dele com Ruth, né? Mas ainda assim, o lucro da propriedade, o camarada ia conseguir todo o investimento dele de volta ao longo dos anos. Só que Noemi trouxe uma nora. Viúva também. E ela representa a herança de Elimeleque e Noemi. Ela representa a possibilidade de um herdeiro. E aí Boaz taca a carta dele na mesa. O dia que você, tudo bem, o dia que você fizer isso, você também vai ter que casar-se com Ruth para suscitar descendência ao falecido, né? Uma coisa está ligada à outra, porque Noemi voltou com uma herdeira. Quando o homem ouve isso, ele diz, não, aí vai complicar, porque no momento em que eu comprar isso, a minha propriedade fica unida, a minha herança vai ficar comprometida. Se ela tiver um filho comigo, então, isso já não é mais meu, já não é mais dos meus filhos, ele podia ser casado, podia ter outros filhos, já não vai ser mais, a coisa já vai ser diferente. Por isso ele desiste, pega a sandália, dá lá. Se fosse hoje, ele iria num cartório, assinar alguma coisa. Se fosse algum tempo atrás, ou nos bons tempos, apenas apertaria a mão. Ou então ele falaria, está feito, está fechado, palavra, não volta atrás, não é? Naquele tempo tirava-se a sandália. Alguns dizem que é porque quando você media, às vezes, uma propriedade, um terreno que vai ser seu, você o fazia, usando as sandálias, naturalmente, você não tirava do pé, e você fazia cortes em triângulos na terra, assim, que você andava. Era o tamanho do seu pé que ia determinar o final daquela distância dentro de um certo limite estabelecido. Isso é só uma tese, mas poderia explicar por que a sandália significaria a propriedade que foi circulada num dado momento. O fato é que isso tem que ser explicado, porque o livro é escrito depois, como já ficou claro, não é? Afinal de contas, Davi não tinha nascido ainda, Jessé não tinha nascido ainda, nem Obed tinha nascido ainda. E o texto do livro já diz tudo isso, né? Davi está lá na frente ainda, 3 gerações pelo menos adiante. Então eles têm que explicar, olha, naquele tempo, era antigamente esse. Então o livro é escrito lá na frente, tá? E isso vai lembrar a gente que esse livro não é profecia. E é muito bom que esse livro não seja profecia, porque nós já vimos isso, você já viu comigo, porque Deus está providencialmente agindo no meio do seu povo. É inescapável perceber a ação de Deus, mas Deus está fazendo isso através de pessoas comuns no dia a dia comum das pessoas. Deus está fazendo isso através de atos corriqueiros.
de ir pegar lá o que cai dos ceifeiros para você poder se alimentar, já que você está numa condição de pobreza. Você está fazendo, Deus está agindo na organização dos campos distribuídos, de modo que Ruth, no texto, e o texto hebraico usa justamente isso, né? Assim, por acaso, deu sorte, o texto é provocativo para a gente, em hebraico. Aconteceu dela ir para o campo de Boaz, olha só, tinha tanta possibilidade, ela foi justamente para aquele campo de Boaz. Coisa comum, ela saiu. Ela não fez uma grande oração e tal. Eu vou pegar espigas atrás daquele que me favorecer, né? Que não brigar comigo. Na verdade, a lei dizia que tinha que ser deixado. Mas você sabe como são os pecadores, né? Ainda mais com uma moabita. Uma estrangeira que ainda por cima é moabita. Ela estava correndo risco quando fez aquilo, como nós vimos quando falamos no capítulo 2. No entanto, ela por acaso, por sorte, caiu lá, né? A sorte se joga no regaço, diz Provérbios, não é? Traduzindo, você joga os dados assim, mas é do Senhor que vem o resultado final. Então o Senhor estava agindo ali naquela situação normal. Tudo o que estava acontecendo. Uma pessoa foi de uma área para outra, perdeu os parentes lá, voltou trazendo uma estrangeira, foram resolver as coisas de acordo com a lei que favorecia os pobres. Daqui a pouco tem uma lei também, que é a lei do resgatador, a lei do resgate, que também está nisso, já estava feito lá atrás, assim, e essa pessoa vai e apela para essa lei. Uma pessoa com ousadia, mas com integridade, ou várias pessoas com ousadia, mais integridade, tomam conta do capítulo 3, Noemi, Ruth, você vai, se ajeita, se arruma, vai fazer esse cabelo, por favor, né? Que negócio de ficar no sol aí, acabou com o seu cabelo, vai lá agora, um negócio legal aí, vai lá, deita aos pés do sujeito, não deixa ninguém perceber, não deixa ele perceber, de noite você vai acordar ele, e ela foi lá descobrir os pés, o sujeito acordou, levou aquele susto, houve aquele diálogo, mas todo mundo é íntegro, ela não está tentando um ato de sedução, ela está sendo ousada e está se arriscando, ele podia entregá-la, ele podia mudar de ideia, ele podia achar que ela era isso ou era aquilo, essas situações que são comuns, nas decisões que a gente pode julgar certas ou erradas, mas são decisões humanas, não tem um profeta, não tem alguém recebendo uma visão, nenhum anjo disse, Ruth, se arruma e vai lá agora, não tem. Deus está agindo. Por causa disso, o negócio, o contrato é feito ali. Toma a sandália, o meu direito, eu estou desistindo dele. Tudo de acordo com a norma, tudo de acordo com a lei. Boaz vira e diz assim, todo mundo viu aí, tal, que hoje eu peguei esse direito dele, do fulano, né? E agora eu estou comprando da mão de Noemi aquela propriedade. E também me casando com Ruth para suscitar herança, para suscitar perpetuidade de nome ao falecido filho dela e, portanto, a Elimeleque, para que esse nome não se apague. Uma das terríveis maldições da lei é o nome dessa pessoa será apagado da história do povo. Essa pessoa será cortada. Isso quando algum pecado grave era cometido, quando o abandono total do Deus da aliança e da aliança eram cometidos, então isso aconteceu. Uma das coisas mais temidas por um israelita, ser cortado, deixar de existir. As pessoas iam olhar e assim, houve alguma coisa que esse camarada fez, a gente pode não saber, mas para ele ter ficado, para ela ter ficado sem herdeiro, sem o nome, para o nome ter sido cortado no meio do povo, fez alguma coisa que desagradou muito a Yahvé. E agora Boaz está dizendo assim, não, o nome dele não, eu sei, o primeiro filho dele, o primeiro filho que eu tiver com Ruth, esse vai ser herdeiro de Malom, portanto, dessa propriedade. E eu estou comprometido, e estou comprometendo tudo que é meu também. E era o que ele queria também, você sabe disso, que era o que ele queria. Isso gerou alegria finalmente, e uma alegria começou exatamente ali. Você não lê o texto, você não fica com a impressão de que aqueles homens todos assim, gente... ele vai casar com Ruth finalmente, hein? Finalmente esse cara tomou uma decisão, hein? Será que algum amigo dele? Cara, até ontem você não falava disso, o que fez você mudar de ideia? Aconteceu alguma coisa de noite, teve uma visão? Eu tive uma visão, só que ele não podia contar a visão. Tive uma visão, uma mulher bem arrumada, bonita, ousada, inteligente, decidida, determinada, né? Foi lá e me acordou no meio da noite e disse assim, toma providência, casa comigo. Você é um remidor, faz alguma coisa.
Porque todo mundo que estava ali, de repente, começou a falar: Deus abençoe vocês, Deus abençoe esse casamento, Deus abençoe essa herança, Deus abençoe esses descendentes, que sejam como fulano e como ciclano. Todo mundo começou a se alegrar ali, não foi? Assim? Não dá a impressão que está todo mundo assim? Vamos ver. Ele vai dizer que não. Não, eu vou comprar, eu vou ficar com essa terra assim. Sério. Se tivesse algum amigo, o fulano tivesse algum amigo, né? Que tivesse lá por trás de Boaz, assim, olhando, e quando ele falou assim, eu vou, o cara falou, está todo mundo torcendo por esse casamento. Capítulo 3 diz, todo o povo da minha cidade, palavras de Boaz para Ruth, sabem que você é mulher virtuosa. A mesma expressão que está lá no final de Provérbios, mulher virtuosa, quem a achará? E vamos lembrar, na Bíblia hebraica, qual é o livro que é depois de Provérbios? Ruth. Todo mundo explode naquilo. E eles fazem associação com a aliança, realmente. Que essa mulher seja como Lia, como Raquel, elas construíram, edificaram Israel. Não é interessante aqui que a alusão a essas pessoas, né, e a próprio Pérez e Tamar, talvez a família de Jacó não fosse exatamente aquela família que você gostaria de estar. 2 esposas, 2 concubinas, 13 crianças lá, 12 meninos, 1 menina, que sempre deu confusão entre eles. Não era uma família muito saudável, não. Era uma família, o pessoal diria hoje, disfuncional, se não trocar o nome. Os irmãos venderam um. Os outros foram vingar lá o abuso feito com a irmã. Mataram gente de uma vila inteira. O pai tinha filhos preferidos. E fazer isso ficar notório. E o caso de Tamar com Judá também não é nada bom de você ler. Né? Além disso, Tamar não era nem de Israel. Ou seja, por que eles fazem menção a essas pessoas? Por causa do pacto, por causa da aliança. Era a herança que eles tinham. E eles sabiam que essas pessoas não eram perfeitas. Mas eles sabiam que o Deus de Israel era perfeito. Eles confiavam em Deus. O que eles estavam fazendo é evocar ou invocar uma bênção sobre aquele casal. Que o Senhor faça a esta mulher o que ele já fez com aquelas mulheres também, lá no passado, e com aqueles homens. E assim, finalmente, ele se casa com ela, Boaz com Ruth, nasce uma criança. Interessante que ela ficou casada por volta de uns 10 anos, muito provavelmente, se não um pouco menos que isso, e nunca teve filho. Ela voltou sem filho. Não teve filho com Malom. Podia dizer que ela era estéril, não é? E principalmente num tempo que se achava que se não nascia uma criança, a culpa era da mulher. Sempre. Então, agora ela mal casa, já está grávida. Ó, ficou grávida na lua de mel. E aí o que acontece? As mulheres, lembra das mulheres? Essa é Noemi? Essa é Noemi? Noemi está voltando sem nada. Vazia, não? Agora é diferente. Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto. O neto para Noemi representava uma pensão alimentícia, seguro de vida, plano de saúde. Era tudo isso que era. Sério. Era o que o neto representava. O herdeiro representava isso. Pela obrigação que os filhos e netos tinham com os seus idosos. É a segurança. Ela já tinha resolvido em parte o problema do grão, do cereal, lembra? Isso é metaforicamente como uma ilustração colocada no final do capítulo 3. Não, você não vai voltar sozinha para sua sogra, não. Tá? Toma aqui 6 medidas de farinha e volta para ela. Isso está apontando que ela sempre poderia ter isso de Boaz. Mas estava faltando uma coisa para Noemi, estava faltando uma coisa para Ruth, estava faltando um filho, estava faltando um herdeiro, estava faltando isso que faz parte da promessa a Abraão. E agora tem. Agora nasce um filho.
E todo mundo comemora novamente, tá? Todo mundo comemorando isso, todas as meninas comemorando isso, todas as mulheres comemorando isso lá. E invocando bênção de Deus. Nele você terá renovação da vida, consolo na velhice. E mais uma vez um elogio a Ruth, não é? A sua nora é melhor do que 7 filhos. E ela ama você. Como relações familiares, mesmo cultiva boas relações familiares. Se a sua família não tem, comece a ser o epicentro de bom relacionamento. Não absorve a cultura familiar de rancor. Não absorva a cultura familiar de vingança, ainda que velada, ainda que fraquinha. Então você é um pacificador. Você não é um apaziguador, tem uma diferença muito grande sobre isso. Eu estou falando isso porque esse é o tema que eu vou pregar na igreja lá em Alexandria, que foi me dado, aliás, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Há uma diferença entre o pacificador e o apaziguador. O apaziguador é aquela coisa, aquela figura horrível, aquela figura diabólica, aquela figura demoníaca do deixa disso. Não, gente, olha, deixa disso, isso não. Não, gente, vamos ficar bem aqui, sabe? Não importa o custo, não importa se é verdade, não importa se é mentira, não. Nós somos pacificadores. Nós somos agentes da verdade, do resgate, da bondade, da paz de Deus no meio das pessoas. Então, dentro da sua família, mesmo que sua família tenha esse histórico, comece a orar, põe os joelhos no chão e peça, não, Senhor, eu quero ser como uma Ruth no meio da família. Aquela que é melhor que 7 filhos, aquela que faz diferença, aquela pessoa que une, aquela pessoa que não desagrega, aquela pessoa que não fica tomando partido. Seja crente, basicamente o que eu estou dizendo. Pode ser muito difícil, porque a grande dificuldade para isso é o seu coração. Não é o outro. Não é o pai que fez isso, a mãe que fez aquilo, o irmão que não sei o quê. É você, é o seu coração para ser um agente de Deus. A primeira batalha que a gente tem que vencer é no nosso próprio coração. Noemi pega o menino e faz o que toda avó faz. Sim, tem aqueles casos que os filhos deixam os netos em cima dos avós, já viu? Aquela coisa assim. Gente, isso aí é uma caricatura do que infelizmente é verdade em alguns casos. Mas todo avô e toda avó gosta de ficar com o neto, pelo trabalho que dá. Eu já sabia disso antes, não foi depois que eu me tornei avô, não. Agora que eu estou sendo avô de 5, 6, 7, já tem que fazer conta, porque eu não sei. Do jeito que está indo. Eu só constatei que é verdade. Mas por quê? Você tem uma família? Deixa eu dar um testemunho pessoal, peço perdão a vocês por fazer isso, que eu não costumo fazer autorreferências, não. Mas eu e minha esposa somos pacificadores no meio da família mais ampla. Nós somos aquelas pessoas que, tanto um lado quanto o outro, dizem, vem para cá, fica com a gente, passa um tempo aqui. Porque onde a gente estivesse, a gente sabia, nós somos de Cristo, nós não podemos fazer, nós não podemos entrar, nós não podemos dar ouvido para a fofoca, nós não podemos alimentar isso, alimentar aquilo, nós não podemos criar em nós mesmos rancor, nós não podemos também ser apaziguador, que é aquele que fala, tenta ficar bem aí, depois vai sair de fininho, vai embora, porque ele não quer abraçar nada. Não, a gente estava lá no meio, a gente voltava mesmo com problema. Isso é graça, irmão, porque eu naturalmente não sou assim. Eu naturalmente fujo de conflito. Eu naturalmente quero distância desse negócio. Eu naturalmente gosto muito de uma rede em frente a uma praia, assim, ou de uma cachoeira. Só que você é chamado a fazer aquilo que o grande pacificador fez quando nos reconciliou com o Pai. Reconciliação significa que há alguma coisa errada ali. A nossa rebelião, a nossa imundícia, a nossa desobediência, Cristo vem, trata de nós e nos reconcilia e nos leva para dentro de casa. É isso que nós somos. Põe o joelho no chão, ora, faz isso. As pessoas observam, e isso é porta aberta para você falar do Evangelho, quando você vive o Evangelho diante das pessoas. Então, o vovô, a vovó, eles gostam disso, gostam de pegar e cuidar. Noemi, então, não tinha herdeiro, tinha perdido os filhos.
ela tinha falado para Ruth o quê? Para Ruth e para Orfa, né? Você acha que mesmo que eu casasse hoje, e hoje à noite tivesse lua de mel com meu marido, vocês iam esperar a criança crescer? Você imagina ela falando isso, ela estava preocupada com as noras, querendo que as noras voltassem. Mas imagina isso na cabeça dela. Eu nunca mais vou ter filhos. Eu nunca mais vou cuidar de uma criança que seja minha. Eu nunca mais vou ver aquela criança a nascer e cuidar dela, dar os primeiros cuidados a ela. Porque eu fiz tudo isso se perdeu. Meus filhos morreram, minha vida acabou ali. Eu fiquei como alguém que está fora da aliança. O Senhor disparou contra mim as suas setas. Quando Ruth, no capítulo 2, volta e diz, olha, acabei no campo desse cara, o nome dele é esse, peraí, ele é um parente, Noemi começa a falar assim, bendito seja o Senhor que não se esqueceu de sua bondade, nem com os vivos, nem com os mortos. Eu que estava errada, eu que não estava conseguindo enxergar a providência dele. Eu achei que talvez o nosso ato de abandonar a terra da promessa e ir para a terra da oportunidade tinha desagradado ao Senhor, num ponto em que ele me abandonou, me desfiliou, me tirou da aliança, mas não! Ele começa a mostrar a bondade. Eu imagino que quando ela colocou essa criança no colo, irmão, não tem nada a ver com sou vovó, tem a ver com o Senhor é bendito, a sua aliança é inquebrável. Porque lembre-se, essa é a aliança com Abraão. Descendência, terra, todas as nações serão alcançadas. Então você imagina aí, eu falei, vamos ler teologicamente, não é? Uma das qualidades que você observa no texto bíblico que lhe dão autenticidade é justamente a simplicidade do relato. Você notou como foi assim Eu falei na primeira mensagem, enxuto. É um roteiro enxuto. Termina lá, a cena é Noemi dizendo para Ruth, olha, guarda aí que esse homem vai tomar uma decisão ainda hoje. Corta o sujeito lá no portão da cidade. Aí daqui a pouco, fulano, vem cá, senta 10 aí, vamos aqui, é isso, está aqui. Aí mudou para o verso 13, Boaz casou com ela. E aí, como é? Eles foram para... Não, teve um filho, já teve um filho. Onde é que foi a lua de mel desse pessoal, gente? Onde que ele foi? O que aconteceu? Como é que foi o preparativo? Não sei o que, não. A cena corta já para eles no casamento, corta a outra, está Ruth com o bebê no colo, passando para Noemi cuidar. A autenticidade do texto é que ele não está interessado em matar curiosidades da gente. Está interessado em dizer o que Deus está fazendo através dos acontecimentos que são absolutamente comuns. E é interessante o que as vizinhas falam, né? Sim, eu sei que você sabe que vizinhas falam. Vizinhas sempre falam. Os vizinhos também. Só que geralmente eles fazem isso longe de casa. As vizinhas gostam de fazer isso perto de casa. Mas o que elas falaram aqui foi bom. Nasceu um filho para Noemi. Nasceu um filho para Noemi. Eu disse, agora você tem... Que pena, né? Porque... Será que você vai ver ele casar? Porque você já está meio adiantada aí, meio acabadinha. Esse tempo de sofrimento, né? Então, neto, né? Não vai ter força. É interessante que hoje se pensa isso. Essa coisa esquisita, né? Você não vai ter nem força para brincar com seu neto, nem isso, nem aquilo. Eu não estou dizendo que isso não acontece, não. Estou dizendo que acontece sim. Ainda mais porque a maioria de nós não toma muito bem conta da sua própria saúde, né? A gente pensa que vai ficar jovem eternamente, né? Ninguém está pensando nisso, todo mundo está vivendo a alegria daquele momento. E a alegria daquele momento faz com que as mulheres digam, nasceu um filho para Noemi. Tudo bem, o vocabulário era esse mesmo. Por exemplo, você está vendo aí, e se você olhar lá no primeiro capítulo de Mateus, você vai ver que Boaz era filho de Raabe. Boaz era filho de Raabe. Raabe, aquela dama... Não dá para falar de Raabe assim, né? Pensei que ia melhorar, porque você já tem Tamar, você já tem Ruth, uma moabita, você já tem Raquel e Lia naquela briga de irmã lá, aquele engano que ele queria casar com o outro, bebeu demais, o sogro dele embebedou ele, né? Daqui a pouco está Jacó casado com a irmã mais velha. E disse, daí a pessoa, você me enganou, cara. Não, é o nosso costume casar mais nova antes da mais velha. Peraí, mas onde é que estava isso? Você não leu nas entrelinhas. Quando eu te passei a minha sandália para fechar o contrato, você não viu que uma das tiras estava arrebentada, viu? Então, pronto. Essa família, essa coisa aí, não, agora vem. Boaz é filho de Raabe, uma prostituta.
Sim, é o vocabulário. Fulano é pai de fulano, fulano é filho de fulano, não quer dizer que é o filho direto. Obviamente, Raabe não pode ser a mãe de Boaz, porque ela viveu uns 200 anos antes dele. Ou ele estava muito velhinho, né? Ou foi muito preservado depois que nasceu. Não, tem pelo menos umas 2 gerações e meia, se eu puder dizer assim, entre uma coisa e outra. Então, sim, Noemi, ela nasceu um filho, mas aqui a força é maior do que simplesmente é um descendente. Isso também está envolvido. A ideia é para ela nascer um resgatador. Agora ela tem um resgatador pessoal. Porque Obed vai ser resgatador de Noemi. E o resgatador, a palavra hebraica, Goel, é o nome dessa. É uma palavra só. Goel. É uma palavra vastamente usada no Antigo Testamento. Para várias ações de resgate, de salvação, de remissão e de vingança também. O resgatador é alguém que protege, é alguém que cuida, é alguém que supre e é alguém que vinga também, quando é necessário vingar. No seu papel de protetor, e também vinga, é um vingador de sangue. Você mata o Goel, o vingador, o resgatador, o remidor, ele vai lá resolver isso. Então, uma pessoa que tem um remidor, ela não está sozinha. E agora, Noemi tem um remidor. Um filho dela, nascido da nora dela, que dá a ela segurança para muita coisa, de acordo com o pacto feito na lei de Moisés. Ou eu seria mais correto se eu dissesse de acordo com o pacto administrado sob Moisés na lei do Sinai. E o chamaram de Obed. As vizinhas deram um nome. O que é uma coisa estranha, não é? Elas deram o nome. Mas isso aqui diz o seguinte, para a gente, como já vem falando. Esse não é um acontecimento de uma única moça que saiu de um lugar e foi para outro e as coisas deram certo. Não é um acontecimento de 2 viúvas que perderam tudo e agora, como um conto de fadas, conseguiram tudo de volta. Isso aqui não é um acontecimento do lugarejo, que é uma vila chamada Belém, antigamente chamada Efrata, mas agora chamada Belém, e que é para você ver uma cena pitoresca de como vivem, né? Como se você estivesse vendo um filme sobre os Amish, né? Os Amish, aquele povo que vive assim. Eu achei interessante porque em 2019 eu estive lá e visitei uma cidade Amish, né, no estado da Pensilvânia. E eu me lembro que eu tinha visto um filme que se passa num ambiente Amish, que é um ambiente aquele bem peculiar, de rural, de fazenda, aquela coisa toda, né? E eu tinha visto o nome do filme, A Testemunha. Eu vi o filme e, quando eu cheguei lá, olhei, gente, o filme se passa em 85, tá? A mesma coisa. Exatamente do mesmo jeito. Não está se mostrando aqui as pitorescas condições de uma cidadezinha, de um vilarejo israelita no tempo dos juízes. Não. O que está acontecendo aqui é que o ato remidor do grande e poderoso remidor de Israel, a Hesed, lembra essa palavrinha que eu falei algumas vezes? Essa palavra hebraica significa o amor fiel de Deus, a fidelidade amorosa de Deus. Quando Deus se apega a você, ninguém tira você dele, ele nunca larga você, não há possibilidade ou circunstância que ajeite isso, que resolva isso, que estrague isso. Não há. Ninguém tira. É isso que está acontecendo nessa vila. Não é uma historieta de alguém, uma coisa interessante, não. É a intervenção de Yahvé, o Deus da aliança, no meio de uma comunidade, que será dita mais tarde por Miqueias, que você, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor dentre as cidades de Judá, porque de ti nascerá o guia que há de apacentar o meu povo. E eles estavam experimentando. Por isso, as mulheres dão nome, porque é um negócio todo nosso. É como se fosse uma visão bem embrionária do modo de vida da igreja. É nosso. Essa criança é nossa.
Essa criança representa o fato de que o Senhor Deus honra e abençoa aqueles que obedecem a sua lei, a sua palavra. E termina o livro, então, destilando as gerações, porque o que o livro quer mostrar é quais são as origens de Davi, o grande e o principal rei de Israel. E, novamente, aqui você tem aquela leitura teológica e a questão da autenticidade do livro. Geralmente, os historiadores das nações do Antigo Oriente Próximo, nesse tempo, e de muitos outros lugares, na verdade, né, e muito tempo depois desse tempo aqui também, e hoje ainda você vê isso acontecer de uma forma só que muito menos elegante, geralmente os historiadores que registravam histórias faziam isso para o monarca, para o imperador, para o rei, entendeu? É por isso que tem batalhas em que, mesmo perdendo, o sujeito parecia que tinha vencido. O relato era feito como se ele tivesse vencido o negócio. Você tem essas situações. Né? E não é isso que você vê aqui. Você vê a ascendência de Davi. E o que tem nela? Você tem Tamar, você tem Judá, que quase matou a própria nora porque foi injusto com ela. Você tem Raquel e Lia, já mencionamos a briga. Você tem Ruth, a Moabita. Você tem Boaz, descendente de Raabe. É isso que você tem, é isso que está escrito aqui. Isso é apresentado com toda alegria. É para isso aqui, é esse aqui. Davi é herdeiro dessas pessoas todas aqui. Algumas delas nós gostaríamos de omitir se tivéssemos que apresentar a lista dos nossos antecedentes. As Escrituras, em sua fidelidade, em sua honestidade, em sua integridade, elas apresentam o que é. E quem é o grande filho de Davi? Senhor Jesus. É por isso que Mateus não tem problema nenhum em fazer uma coisa que geralmente não se faz, que é colocar o nome de mulheres em genealogias. E quando você lê o capítulo 1, ali está o nome de 5 mulheres. 5 mulheres. Essas que já foram mencionadas aqui, e Maria também. Sabe? Aquela menina de uns 14 a 16 anos que apareceu grávida e disse que foi o Espírito Santo. É. E, no entanto, está lá. As aplicações para a gente encerrar assim. Primeiro, o alcance do poderoso Redentor. Você viu onde é que ele vai? Ele vai a qualquer lugar quando ele quer resgatar. É isso que o Senhor Jesus faz. Não existe nada que possa impedi-lo de resgatar quando ele quer resgatar alguém. Corrie ten Boom escreve no livro dela, O Refúgio Secreto, lá mais para o final, ela diz: não existe nenhum buraco, nenhum poço que seja tão profundo que ele não seja mais profundo ainda. O resgatador alcança em Moabe. O resgatador vai a Nínive com o seu profeta para resgatar lá. Não há parede, não há empecilho, não há nada. As fronteiras de Israel são limites para Israel, mas não são limites para o resgatador de Israel, que salva quem ele quer, que redime, que resgata quem ele quer, quando ele quer. Segunda coisa, a determinação do resgatador, que está exemplificada, que está dramatizada na vida do próprio Boaz. Ruth, fica calma aí, porque ele vai resolver isso ainda hoje. Ato contínuo, está lá Boaz para resolver o negócio. Não, ele não foi pensar sobre isso, ele não se encolheu num canto, repassando toda a sua história de vida. Quando ela descobrir que eu tenho uma bisavó chamada Raabe, não ficou encolhido igual um gatinho miando num canto, não, ele foi lá para resolver o negócio. E resolveu. Viu, fulano? Vamos marcar para amanhã? Não, vem cá. Deus é muito mais determinado, por isso eu disse na última mensagem, nosso resgatador, o Senhor Jesus, não é Boaz. Boaz é limitado por várias coisas. Ele podia não ter conseguido, porque ele seguiria a lei. Ele é um homem íntegro. Ele tinha avisado isso a Ruth. Olha, se esse resgatador resolver resgatar, tudo bem, não há nada que eu possa fazer. Eu não vou dizer, olha, passou a noite comigo para estragar tudo, só para eu conseguir o que eu quero. Eu não vou fazer alguma ameaça a ele porque eu quero. Não, vai ser o que está escrito na lei. Ele é determinado, mas ele é íntegro. Ele tem ação,
mas ele é íntegro. O Senhor Jesus, porém, não é limitado por essas coisas. Não há um outro que possa nos resgatar. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe esse nome debaixo do céu. E ele é muito mais determinado. Por isso que antes dele nascer, o anjo disse a José: o seu nome será Jesus, que significa Yahvé salva, o Jeová salva, o Deus é salvador. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Terceiro, a sabedoria e o poder do resgatador, do grande remidor. Ele administra tudo. Os homens vão tomando suas decisões, as pessoas vão fazendo o que elas querem fazer, o que elas acham melhor. Vamos sair da terra da promessa, vamos para a terra da oportunidade. E o Senhor está agindo em tudo isso com sabedoria. Ele já preparou o lugar para Ruth. Ruth não sabe disso. Ruth conhece um rapaz, um homem, na verdade, que é de uma terra distante. E resolve casar-se com ele, casa-se com ele. Ela não sabe o que está acontecendo. Mas na grande sabedoria e no poder de Deus, as coisas estão caminhando para que ela mesma seja redimida. Ela não sabe que ela precisa de remissão. Ela precisa de marido. Nenhuma mulher, nem em Israel, nem em Moabe, nem nas regiões adjacentes, iria ficar sem marido, porque isso não é simplesmente ser a titia da família. Isso significava muito mais, uma condição muito pior para qualquer mulher. Mas a sabedoria e o poder de Deus tinham alcançado ela lá em Moabe. Eu tenho uma eleita lá em Moabe, eu vou buscar ela. A decisão equivocada desses, eu vou usar isso, a decisão deles, e eu vou alcançar essa pessoa. O alcance deles se dá, não somente por causa da determinação do nosso grande Redentor, mas também porque ele é sábio e poderoso. Finalmente, a alegria do grande Redentor. Você vê essas coisas esboçadas na vida de Boaz no capítulo 4. Quando remissão acontece, irmãos, a remissão traz alegria. Remissão é uma palavra de mercado. Tá? Remir significa pagar dívidas ou comprar alguém. Era o que se pensava quando você ia no mercado de escravos, por exemplo, para você remir alguém. E você comprava aquela pessoa para você. Portanto, no modo como a palavra é usada no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, o modo como ela passa para o Novo Testamento, é aquilo que produz sempre alegria. O Salvador, que salvaria o seu povo dos pecados dele, ele nos redime, ele nos compra, ele paga a nossa dívida como um resgatador fiel. Eu disse na última mensagem, vou repetir, assim como Jesus não é Boaz, nós não somos Ruth. Ruth é uma mulher que qualquer homem ia querer resgatar. Ruth é uma mulher que qualquer homem gostaria de ter ao seu lado. Como eu disse na terceira mensagem, na quarta, na verdade, no terceiro capítulo. Ruth é uma mulher determinada, mas ela não é feminista, não. Nenhuma mulher precisa ser feminista para ser determinada. Ela é determinada e ela é humilde. Você não vai conseguir parar a Ruth com qualquer coisinha, não. Mas Ruth não vai transgredir, não vai ultrapassar limites que não devem ser ultrapassados. Por isso é uma mulher digna de ser redimida. Ninguém questionou Boaz, você viu isso? Pelo contrário, todo efeito foi de alegria. Ai, casar, agora sim, quando nasce uma criança, as mulheres tudo, nasceu um filho para Noemi, gente, que maravilha. Ninguém disse, Boaz, ela é viúva, ela nem é virgem, Boaz. Boaz, ele é moabita. Você sabe quem são os moabitas, não sabe, Boaz? Não, ninguém não. Ela é uma mulher digna, nós não somos Ruth. A igreja não é Ruth. A igreja é imunda no seu estado natural. Nós, como pecadores, somos imundos no nosso estado. Quando Cristo nos torna igreja, que eu sei que os mais puristas já estavam pensando daí, o pastor chamando a igreja de imunda, não sei o quê. Aqueles que se tornam igreja, antes de ser igreja, são imundos. São piores que Raabe. Nós estamos jogados numa sarjeta, nós estamos sujos. Nós cheiramos mal, não há nada que nos atraia,
que seja atraente em nós. Esse tipo de pessoa que o nosso grande remidor veio remir. Por isso, quando ele nos redime, existe alegria. A alegria dele. E a alegria dele é a alegria nossa. Porque, de fato, irmãos, estritamente falando, biblicamente falando, sã doutrinariamente falando, a alegria só é verdadeira na nossa vida quando existe alegria em Deus com a gente. E o resgatador, ele se alegra. Porque quando ele resgata, existe alegria. Jesus diz, olha, tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. O ponto aqui é, tem alegria no céu quando alguém se arrepende, quando alguém é resgatado. Então esses pontos devem estar na nossa cabeça, irmão. Porque nós devemos refletir o grande remidor que Deus é. Porque nós mesmos fomos redimidos por Ele. Você, quando creu em Cristo, o que aconteceu não foi que você escolheu uma religião. Você sabe disso. Mas a gente precisa ir um pouco mais fundo nisso, apesar de a gente saber disso. O que aconteceu não é que você escolheu uma igreja, uma denominação. Pior ainda que poderia ter acontecido, você não escolheu apenas melhorar de vida. Eu era um sujeito assim, agora eu vou ser um sujeito assado. Eu fazia isso, agora eu não vou fazer mais, vou entrar para a igreja. Eu tinha maus hábitos, vícios, outras coisas, agora eu estou deixando isso e vou viver uma vida certinha. Não, quando você foi convertido, quando você foi resgatado, o que aconteceu é que Deus pegou um morto, Deus pegou ossos secos, reconstruiu, restaurou essa vida, que aliás é um dos conceitos de salvar no Antigo Testamento, é restaurar aquilo que estava despedaçado, e injetou vida onde não havia. Porque o tipo de vida existente ali, na verdade, era a morte e se preparava para a morte eterna. Não tinha nenhuma apreciação pelas coisas celestiais, nenhuma apreciação pelo Deus das Escrituras, nenhuma apreciação pelo sacrifício de Cristo, nenhuma apreciação, principalmente pela santidade de Deus, nada. Agora passa a ter uma vida ali que é preciosa para Deus e começa a valorizar tudo que Deus valoriza e a odiar tudo que Deus odeia. Foi isso que aconteceu. Por isso existe alegria. Então, o nosso grande remidor, ele foi aonde você estava e iria onde você estivesse para salvar você, porque o alcance dele não pode ser limitado por ninguém. Nosso grande remidor é determinado a fazer isso. Ele vem salvar, ele salva. Ele não tenta, ele salva. O nosso grande e poderoso remidor, ele é sábio e poderoso. Tudo que ele faz com sabedoria. Nas coisas do dia a dia, nas decisões que você vai tomando, inclusive as decisões erradas, ele ajusta esse itinerário novamente, mas seja daqueles que tomam as decisões certas, daqueles que refletem a sabedoria do próprio remidor, do próprio resgatador. Finalmente, quando nós nos percebemos disso, nós vivemos em alegria. Porque temos paz com Ele. Foi por isso que Jesus disse, deixo a minha paz com vocês, não deixo como o mundo, como a paz do mundo, que é limitada, que depende de circunstâncias, que tem várias coisas que podem retirá-la. Não. Eu deixo a minha paz com vocês. Por isso nós podemos viver em alegria, mesmo quando as circunstâncias à nossa volta não são as que produziriam alegria. Senão nós corremos o risco de ficar como Noemi, não é? A gente se dá um nome, a gente se dá uma identidade, esquecendo que a gente é filho de Abraão. O nome já foi dado lá atrás. Filho de Abraão, ela era filha de Abraão, mas ela disse, não, meu nome agora é Mara, amarga, o Senhor esqueceu de mim. O nome que nos foi dado é muito superior ao nome de Abraão, ao nome de Jesus. E que isso seja uma bênção na vida de cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, como sempre. Cantar, então, encerrar. Deus abençoe você que estava nos acompanhando, que a palavra dele produza resgate na sua vida, se isso necessitar ser feito. Que você se renda ao Senhor Jesus, o grande e poderoso resgatador de nossas vidas. Pai querido, muito obrigado pelo culto de hoje, pelos irmãos aqui presentes. Muito obrigado pela tua palavra que podemos abrir, pregar, estudar, aplicar. Nós te louvamos por isso.
Despede-nos, Senhor, de volta agora ao mundo, guardando-nos e ajudando-nos a dar bom testemunho de Ti, Senhor. E que nós olhemos para Cristo como grande Redentor, aquele que realmente nos redime, aquele que realmente nos salva. E não somente isso, mas nos enche de provisão para a eternidade e de alegria que nunca se acaba. Assim abençoa-nos a todos aqui, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.